Vendite. Eu nasci a 30 de outubro de 1937, na cidade de São Caetano do Sul. Meu pai, João Vendite, e minha mãe, Assunta Vioto Vendite. Minha mãe veio com 9 anos e meio da Itália. E meu pai nasceu no Brasil, mas filhos italianos. Meu pai era caminhoneiro. Minha mãe era do lar, cuidava da casa. Meu pai não permitia que minha mãe trabalhasse. Somos em 3 irmãs, uma 2 anos mais velha do que eu e uma 2 anos mais nova do que eu. Eu brinquei muito, acho que nenhuma criança brincou tanto quanto eu. Eu e minhas colegas e minhas irmãs. Brincava de leva, de pique, de roda. Minha mãe ficou viúva, eu tinha 9 anos e meio, e ela ia trabalhar. E nós ficávamos em casa. Então, uma cuidava da casa de manhã e a outra de tarde. Ela trabalhava numa fábrica, alpargatas, uma fábrica que fazia alpargatas. Eu admiro muito o jeito que ela criou. Ela dava liberdade para a gente. Eu me lembro que eu fazia aquilo que eu queria. E ela sempre dizia que confiava em nós. E nós não fazíamos nada que ela não gostasse. Não costumava castigar. Não me lembro de apanhar. Aliás, eu me lembro de apanhado uma vez quando eu tinha, acho que uns 4 anos de idade. O bairro que eu morava tinha se iniciado. Tinha poucas famílias que moravam no bairro. Vila Califórnia. No bairro todo não tinha mais do que 15 casas. Eu estudei numa escola do bairro, o 1º e o 2º ano. 3º e o 4º ano primário, eu estudei no colégio de freira no bairro vizinho, Vila Alpina. Eu tive os namoradinhos, tudo, mas nada sério. Eu cresci ouvindo música clássica. Eu comecei lendo revistas até bobas, né? Capricho, acho que era, que eu lia. Depois eu comecei a ler Seleções. Depois eu passei a ler livros, romances. Depois de romances eu passei a ler livros mais de conteúdo, de formação, né? Mas o que me motivou era a irmã Dulce, que fazia um trabalho na Bahia, e eu admirava muito o que ela fazia. Eu dizia para minha mãe que eu queria fazer a mesma coisa, que eu queria dedicar minha vida como ela. E também a gente ouvia muito da Teresa de Calcutá. Eu me lembro que eu queria ir para o convento, mas eu tinha medo. Eu olhava a roupa que as freiras usavam, tinha aquela roupa, né, que ficava só o rosto de fora. Eu tinha muito medo. Os anos foram passando. Eu fiquei nessa uns 5 anos, mais ou menos, querendo, mas tendo medo. Até que um dia eu resolvi, eu falei, se eu não entrar agora, eu não entro mais, né? Eu tinha 21 anos quando eu entrei. E eu fui lá conhecer as irmãs. Eu me lembro que eu toquei a campainha e abri uma janelinha, um sobradinho, e uma irmã lá do alto, com um sorriso, uns olhos azuis. Oi, Raiminho! Eu falei, é aqui. O meu coração já me deu um sim naquele momento. Congregação das Irmãs de São Félix de Cantalice. Mas a gente é conhecido por Irmãs Felicianas, a sede em Curitiba. E a nossa congregação se dedicava ao trabalho social das periferias, né? A gente não separa religioso e social, né? Eu morava em Curitiba e pelos meios de comunicação, televisão, jornal, eu fiquei sabendo que aqui em São Paulo estava havendo brigas de quadrilhas de uso de droga, né? E haviam morrido uns 5 jovens. E eu estava em Curitiba, quando eu soube disso, eu queria fazer alguma coisa. Eu falei, eu quero morar lá nessa região. Eu pedi transferência e vim para São Paulo. Me perguntaram se eu queria ser vítima de uma bala perdida, né? Eu falei, não, eu vou fazer um trabalho com cuidado, né? Eu fiz um trabalho assim na rua, né? Encontrando. O meu interesse eram usuários de droga, meninos que estavam pela rua, né? Uma irmã da minha congregação me aconselhou, por que você não faz um trabalho em Parelheiros? Eu procurei a Casa do Menor de Santo Amaro. Aliás, eu fui no fórum, e o fórum me encaminhou para a Secretaria da Criança. A Secretaria da Criança me encaminhou
para a Casa do Menor de Santo Amaro. Eu comecei a percorrer a região para me escolher um lugar que eu fosse realizar o trabalho. O terreno minha irmã comprou para mim, deu dinheiro para comprar. Ela vendeu na casa que ela tinha alugada e a gente, aí eu construí aqui. Era uma senhora que trabalhava com criança lá no Largo 13. Ela me orientou muito, me ensinou muita coisa, me encaminhou, me apresentou para o Instituto C&A. Naquele tempo não existia um instituto, era só as lojas C&A. Eu fui a segunda organização que as lojas ajudaram. A primeira foi Dona Erlina e eu fui a segunda. Aí eles construíram um pedacinho aqui da casa. Aí o Reino Animal também ajudava e me construiu um pouco de cada um. Era para fazer uma casa aberta, um lugar que a criança chegasse, tomasse uma refeição, um lugar para ele tomar um banho e ir embora. Não era um abrigo propriamente. Mas quando eu terminei a construção, acabou sendo um abrigo, porque as crianças que vinham ficaram, elas não tinham interesse de voltar para a rua e virou um abrigo. Eu procurei o fórum, legalizei, realizei todos os registros necessários para uma organização e fomos desenvolvendo o trabalho. A campanha da fraternidade daquele ano era que todos tenham vida e vida em plenitude. E era o que eu queria para as crianças, né? Então eu falei, vivenda, que é onde eles vão viver, ser felizes. Provavelmente chegaria alguma grávida, eu teria que dar todo apoio. Eu não daria conta. Eu achei que menino seria mais fácil. Eu comecei com 12. Encontrei 2 na rua, vieram os 2 aqui. No dia seguinte, mais 1 ou 2, 3, e assim foi até chegar a 12. Quando eu cheguei, completou 12. Esse aqui é o Pé. Ai, é um dos abrigados aqui do abrigo. Esse aqui é a minha mãe, né? Ele tinha 10, 12 anos. 10 anos. 10 anos. Olha, eu fiquei famosa muito depressa. Na Os móveis, né? Casa Abrigo Moca, né? Foi onde eu morei. Quando chegava uma criança que ela precisaria de mais tempo de abrigo, que ela não tinha uma família por trás, eu disse, não dá para ir mãe, eu vinha para cá. Eles vivenciaram uma experiência de falta de afeto, falta de orientação, falta de tudo, falta de alimento, de tudo. Aqui na vivenda era o contrário, eles tinham tudo. Eles eram valorizados, eles recebiam orientação, eles tinham boa alimentação, muitos passeios, quase toda semana eles tinham um passeio. Quando eles chegavam meio assustados, com medo, né? E depois que ficavam um pouco de tempo aqui, eles se transformaram. Quando eu cheguei assim, iludido com uma coisa que contaram lá na Casa Abrigo Moca, quando eu saí, né? A assistente social falou assim, olha, a Casa Abrigo Moca vai virar uma FEBEM. Você não pode ficar aqui porque você não é um infrator. Então, eu vou te mandar para um lugar que tem cavalo, que tem piscina, que é um sítio. Então, tia, ela desenhou isso e a criança, né? E já com tudo aquilo na cabeça, fantasia tudo aquilo. E eu falei, quero ir. De imediato, a casa era bonita, né? Por dentro. Por fora, estava em construção ainda. As crianças estavam ajudando a construir também, né? Dona Hermínia, da Casa do Menor de Santo Amaro, me indicou. E aí eu fui, porque eu estava interessado numa verba. Eu vivia só de doações, né? Nós tínhamos reuniões mensais e eu recebi orientação lá, que a criança tem que participar para ela valorizar, ela vai aprender a cuidar porque ela ajudou no parto, né? E educação pelo trabalho. Não só a criança receber, mas ela dá alguma coisa. Cada um tinha sua tarefa. Um arrumava o quarto, outro arrumava a cozinha, outro limpava o banheiro, limpava essa área aqui, porque não era ardosa antigamente, era piso, cimento mesmo. E depois aqui tinha que ter uma hora de trabalho por dia, na horta ou no pomar. A gente levantava, tinha o horário certo para acordar, às 7 horas tinha que estar já tomando café.
Quem não chegasse no horário tinha que fazer a oração de castigo, fazer a oração sozinho na frente de todo mundo, né? Com os outros tirando sarro da sua cara. E se passasse muito do horário, acabou o café, não tem mais, era só o almoço. Então a gente almoçava aqui em torno de 11h30, meio-dia. Era sagrado o horário sempre. Então aqui tinha uma escala de horários de escola. Apesar de aqui ter o reforço escolar, que era obrigatório, todo mundo ter uma hora de reforço escolar. Tem que ter uma hora do trabalho. Então é assim, quem estudava de manhã fazia o trabalho e as tarefas na parte da tarde. E um período da tarde tinha o seu horário de recreação. Quando chovia, eu dizia, hoje vão assistir televisão, está chovendo. Nada de futebol. Eles fugiam, saíam escondido e ia jogar futebol. Aí eu pensava, eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão eu vou perder a moral, né? Eu ficava na porta com uma varinha. Com a varinha. Só entrava levando uma lambadinha, dizia uma lambadinha, né? Quando era domingo, eu ia para a cozinha porque não tinha funcionário, era dia de folga das funcionárias. E às vezes chegava visita, e eu lá fazendo comida e conversando com as pessoas, né? E eu me lembro, um dia eu estava lá com um macarrão, o Pegs falou, tia, tá aqui, deixa com a gente, tinha o irmão dele, o Edmilson, falou, a gente cuida, né? Aí no domingo passou nós fazemos a comida, né? Quando a tia Ivone permitia, não, pode fazer, então vocês fazem. Para educar os meninos, eu fazia uma chantagem. E eu falava muito com eles, eu dava muita orientação. Quando acontecia alguma coisa, todo mundo sentava em roda, eu colocava o problema, aquilo que tinha acontecido, queria ouvir o parecer deles, o que eles achavam daquele fato, qual é a consequência, mostrava a consequência futura. Os meninos da Vivenda, não só eles, os melhores alunos da escola. Tanto em comportamento como na disciplina. Eles tinham reforço era o resultado do reforço escolar também, né? Mas também da personalidade deles, que eram educadinhos, os melhores alunos da escola. Todos eles estavam em lista de adoção, porque era um sonho deles ser adotado. Eles sonhavam ter uma família, não a deles, uma outra família. Mas as famílias tinham medo de pegar uma adolescente, sempre querem uma criança, né? E nunca nenhum foi adotado. Nós tínhamos famílias que apadrinhavam os meninos. Então eu dava o nome do menino, a idade, as medidas. Uma pessoa vinha aqui, conhecia o abrigo, ela trazia a outra. Aquela propaganda boca a boca. Levava os meninos para cinema, para teatro, para passeios. Eu tive irmãs que vieram morar comigo 1 ano, 2 anos. Mas era meio difícil porque nós temos casas abertas. E não dá para tirar uma irmã de um lugar para colocar para outro. Já estavam lá fazendo trabalho, e até quando eu comecei, me falaram, olha, você pensa bem, porque você vai ficar sozinha, né? E eu assumi. Eu tive 3 anos com uma irmã aqui. Os outros anos eu fiquei sozinha. No tempo que você dava uma verba, até a gente tirava daí, né? Mas nós não ficamos o tempo todo com verba. A gente ficou um bom período sem ter nenhuma verba, né? Tinha pessoas que faziam doação e a gente se virava com aquilo. Os problemas aqui sempre foram financeiros, mas atrás de uma necessidade, de um problema, a ajuda chegava. Às vezes eu passava uma noite sem dormir, preocupada, no dia seguinte mudava tudo, chegava aquilo que eu precisava, resolvia o problema. Eu não fiquei sozinha, a minha irmã pagou um salário para uma funcionária. Uma vizinha que se interessou e ela veio trabalhar, ela queria ganhar um dinheirinho, mas ela se interessou pelo meu trabalho e ela se empolgou e veio trabalhar aqui. Eu tinha uma senhora amiga que ela vinha aqui para dar aula de religião para os meninos. Ela preparou eles para batismo, para crisma, porque eu tinha muita coisa. Então, para mim foi muito bom ela vir dar aula. Essa cozinheira, minha irmã, a primeira minha irmã que pagava. Tinha uma moça que dava reforço para ela. Ah, e a Adriana? Adriana, mora aqui na região. Foi ela, foi a Camila, que era a filha da tia Terezinha, que faleceu. Teve o filho da minha madrinha também, que ele foi, um tempo ele foi professor aqui também. Tia Geralda começou como voluntária. Como voluntária. E acho que
20, 21 anos aqui com abrigo. Depois eu tive que voltar para Curitiba, porque uma das nossas casas aqui na região fechou e eu não poderia ficar sozinha como religiosa aqui. Eu tive que ir para Curitiba. Quando deixou de ser abrigo, aqui se tornou um centro profissionalizante, como é agora, né? E começamos com o Centro da Juventude, em 2005, o primeiro prédio. E começamos em 2005 também um programa com famílias. Naquele tempo era Ação Família, hoje tem muito bom. 160 crianças, 150 jovens e 1000 famílias. Eu acho que está de bom tamanho. O Márcio é sonhador, ele quer construir mais um prédio, ele quer o crescimento da vivenda. Eu sei que ele vai chegar lá. É só passar pela vida, usufruindo da vida, eu acho que é muito pouco. Se cada um fizer um pouquinho, não vai custar muito. E o mundo pode ser melhor com a participação de cada um, do jeito que pode, ou financeiramente, ou como voluntário, do jeito que for. Procure o seu jeito de ser útil ao mundo, fazer alguma coisa pelo outro. Todos juntos somos fortes, somos flash, somos arco, todos nós no